Fala pessoal, vem chegando aqui para mais um episódio do Podcast TV e a saga continua. Estamos gravando vários episódios com os coautores desse grande livro aqui, Olhos de Águia, que conta muitas trajetórias profissionais e histórias de vidas que inspiram, Medina. Histórias inspiradoras. Já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, manda para um amigo que esse episódio aqui vai inspirar você aí do outro lado. São 47 anos, Gu. De profissão. Tem know-how. E mais de 1000 projetos executados. Fora as premiações. Ela é um primor de pessoa. Eu convido você a ouvir esse canal hoje e já sai compartilhando, gente, porque vocês vão aprender muita coisa hoje. Qual que é o nome dela, Gu? É a arquiteta mais renomada do Brasil, Rosiana Monteiro. Rô, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma obrigada honra, pela Rô. oportunidade. É muito bom estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho, né? Esses 47 anos de trajetória, com altos e baixos, mas sempre com a garra de continuar fazendo projetos e realizando sonhos. Ô, Rô, pra gente já começar aqui, ó o título do seu capítulo, é o 25, galera. Entre vagalumes e cidades, a trajetória de quem nunca parou de construir. 47 anos é a sua missão de vida, né, Rô? Praticamente, porque é muito tempo, né? Eu não conheço tantos arquitetos assim que ficaram no mercado por 47 anos. Então, eu tô aí, acho que num ranking bom, entendeu? Porque ainda tô conseguindo fazer projetos e a obra num ritmo menor. Mas eu tô conseguindo ainda. Eu não sei se você vai se recordar, Rô, mas a primeira vez que eu te conheci foi em algum evento aqui da loja do José Boito e da Selma Reverier. Aham. Eu sempre confundo o nome aqui, é ao vivo, Zé. E aí tava tendo vários arquitetos e você foi lá e... deu uma aula lá pra galera lá. Eu tava ali no cantinho tomando café lá com o Zé Boito. Eu lembro sim. Você lembra a desse Selma dia? chamou para apresentar a loja, né, para algumas pessoas. Sim. E eu tava lá e vão me perguntando, eu vou respondendo. Porque eu acho muito importante dividir. Eu não sou uma arquiteta que guardo tudo para mim. Eu gosto muito de estar ensinando, gosto de estar compartilhando aquilo que Deus me deu, né? Que eu creio que é como é que eu diria? É um dom, né? Porque a arquitetura a gente aprende, sim, na faculdade, na escola, mas o bom gosto, as sacadas, aquela coisa de fazer diferente, eu acho que vem com a gente. Vem da inspiração interna, assim. E isso vem de dentro. Sim. E aí, Medina? Rosiana, 47 anos de carreira. Como foi o início da sua trajetória? Olha, eu não sou de Campinas, eu sou de uma cidade muito pequena, de Bebedouro. E eu estudei aqui em Campinas, acabei me casando com um campineiro, que a gente era simples desconhecidos, mas ele é engenheiro civil, o Fernando, e a gente começou a trabalhar junto, acabou aí se gostando, se apaixonando, casamos, tocamos nossa trajetória por um tempo juntas. Então, o que eu sei de obra, eu devo muito a ele, que eu aprendi com ele, mas depois eu parti mais para arquitetura de interiores. Então, isso me distanciou um pouco dele, né? Mas sempre que tinha algum pepino, eu pedia socorro. Pepino de obra, sim, né? Porque sim. O conhecimento dele era muito mais de execução do que de projeto. E aí em Campinas começou a Campinas Decor, isso há uns 30 anos atrás, talvez. Então eu migrei de projetos, de obras, né? Para interiores. E aí teve um segmento, eu tenho um cliente muito fiel de muitos anos, e eu faço todas as clínicas dele. Hoje mesmo fui fotografar a última que eu fiz para ele. E faço casa, faço reforma, tudo que ele tem, ele me chama. Então é um cliente muito fiel. E eu estou no momento, assim, atendendo a demanda dele. Que legal, Rô. E, Rô, uma curiosidade aí, ó. A gente estava conversando aqui nos bastidores e você falou que no mundo da arquitetura aí existem algumas histórias inusitadas.
Tem alguma aí que você pode compartilhar? Olha, eu fui chamada, eu não tinha tanta experiência assim, fui chamada por um primo meu para fazer o projeto da casa dele. Né? Numa cidade lá no norte de São Paulo. E aí a gente faz um briefing. Toda vez que você vai começar um trabalho com o cliente, tem um briefing, que é uma relação das necessidades que o cliente tem, ou o que ele sonha, o que ele deseja, né? E a gente vai apurando esse briefing, explicando para o cliente o que é possível, o que não é, o que é factível. E ele falou assim, olha, o meu banheiro eu quero com 2 bacias sanitárias. Eu levei um susto, eu falei, como assim fazer um banheiro com 2 bacias sanitárias e por quê, né? Ele falou, olha, porque ele é fazendeiro e a esposa médica. Ele falou, às vezes eu tô lá usando minha bacia sanitária, ela tem uma emergência no hospital, me empurra e fala, dá licença que eu preciso usar o banheiro para poder ir para o hospital. Então ele falou, eu cansei disso, então eu quero uma bacia sanitária para ela e uma para mim. Só que o que é engraçado é que no banheiro deles, no projeto, não cabia 2 cabines, né? Eu tive que pôr uma bacia ao lado da outra. E eu achei isso muito engraçado e quando eu conto, as pessoas acabam tendo, assim, 1000 conjecturas. Fico imaginando como é que 2 pessoas vão usar a bacia sanitária ao mesmo tempo. É muita intimidade. Eu falei, bom... O pedido é do cliente, eu tenho que atender, né? Se é possível, eu atendo. Se não é possível, eu tenho que explicar por que não é possível, né? Mas por 2 bacias, eu acho que não tinha problema nenhum ali. E se era desejo deles, vamos realizar. Mas eu assustei, a princípio eu levei um susto. Inusitado, nunca ouvi essa história aí. Nunca tinha feito, foi o único, não fiz outro, mas foi interessante. Sempre surgem uns pedidos diferentes, né, Rô? Sempre surge algumas coisas durante a trajetória que a gente leva um pouco de susto. Eu tive um outro cliente que não era brasileiro, era asiático, não vou nem falar o país, né, para o cliente não identificar. E todos os asiáticos, eu acho que eles são extremamente desconfiados. E a gente ia reformar um apartamento para ele de 1 por andar. E eu tinha uma sócia na época, e a gente era no 13º andar o apartamento. E tentando fazer o briefing com ele, esse briefing não saía, entendeu? Ele não abria para nós quais eram as verdadeiras necessidades. A única coisa que ele nos pediu foi uma mesa grande, com um buffet grande, porque eles jogavam, né? Ele tinha o costume de jogar baralho e ficava ali 48 horas, 72 horas jogando. Então, eles serviam comidas no buffet e tal. E aí, chegou na hora dos quartos, né? E ele pediu, tinha uma biblioteca na casa, um escritório no apartamento, e ele pediu que a gente pusesse uma cama. Aí, eu falei para minha sócia, nossa, que estranho, né? Botar uma cama no... Eu falei, aí tem. Na hora já me acendeu uma luz. Aí pusemos, tal, uma cama que meio disfarçada, né, de sofá. E aí, no quarto de casal, logicamente, a gente pôs uma cama queen. Ele falou, não, no quarto de casal eu quero 2 camas de solteiro. E aí, ao longo da obra, a gente descobriu que ele não dormia com a esposa, o que, para mim, não tem problema nenhum. Cada um faz o que quer. E se eu não souber o que o cliente faz na vida dele, eu não consigo atendê-lo, né? E aí, quando a gente descobriu isso, ele ficou muito, não sei se envergonhado, não sei te dizer o que ele sentiu. E aí ele começou a desconfiar da gente em tudo. Eu falei, um dia eu fui na varanda, eu e minha sócia, fomos à varanda com ele, e eu vi a caçamba lá embaixo. E depois nós saímos, ficamos ali debruçados, conversando, vendo o que ele precisava. Quando nós descemos, eu falei, você não teve a impressão que a gente ia ser jogada da caçamba, da sacada para a caçamba, né, do 13º andar? Ela falou, eu tô apavorada. Falei para ela, não, mas ele não vai fazer nada com a gente. Ela não foi mais na obra. Ela ficou tão apavorada que ela não foi mais na obra, e eu, para ir, levava o meu marido. Entendeu? Porque a gente ficou com essa sensação, sabe? Que ele poderia, né? Não vai fazer isso, mas é uma sensação, é um feeling, né? Porque ele ficou extremamente, acho que, vexado mesmo, sabe? Como essas 2 arquitetas jovens aqui descobrem, né, que eu não durmo com a minha mulher.
entendeu? O que eu acho perfeitamente viável, né? Cada um dorme como quer e com quem quer. Sim, mas essa é mais uma história, assim, que foi cômica diferente. Se não fosse trágica, né? Aham. Porque ela até parou um tempo de trabalhar, deu um pavor na minha sócia muito grande, porque ele intimidava um pouco, sabe? E aí, depois de um tempo, eu tinha uma amiga que morou na Coreia, o marido era CEO de uma empresa e ela foi morar na Coreia. E aí ela me explicou essa história, ela falou, olha, eu falei o país, que na Coreia a mulher não tem valor nenhum. Entendeu? E aí ela preparou a casa dela para receber os que eram abaixo do marido, tal, com as esposas, pôs os lugares na mesa para todo mundo. Aí, quando elas chegaram, as esposas chegaram e falaram, não, a gente só come na cozinha. Os homens é que comem na sala de jantar. Então, falou, olha como a cultura é diferente, né? Então, a gente, às vezes, desconhecendo a cultura, o histórico cultural do cliente, a gente pode dar algumas bolas fora, entendeu? Então, hoje eu falo sempre que é muito importante você entender a cultura de onde o cliente vem ou a cultura que ele está inserido. Seja no Brasil, seja quem vem de fora, porque você vê, meu primo, de uma cidade pequena, fazendeiro, fez um pedido inusitado. Então, a gente tem que adentrar, né, aonde o cliente habita. E isso é muito danoso, porque no final das contas, as relações acabam não saindo tão boas, porque eles abriram a vida pra gente. E quando chega lá no final, acho que eles, né, percebem, falam, nossa, abri uma vida totalmente para essa arquiteta, como é que vai ser agora? Se sente muito exposto, assim. E aí no final as relações meio que azedam, entendeu? Mas a gente vai contornando e faz com um pouco de psicologia e vai dando tudo certo. Faz parte da profissão, né? Faz parte. Rosiana, eu vi aqui o capítulo 25 e esse título, Entre Vagalumes e Cidades, a trajetória de quem nunca parou de construir. É que houve, assim, um episódio na minha família de um tio que morava com a gente, que acabou levando, assim, um tiro, e meu pai, que custeou todo o hospital, ele era irmão da minha mãe, e meu pai custeou o hospital e a gente foi perdendo tudo que tinha. Meu pai precisou vender fazenda, precisou vender a casa da cidade e a gente foi morar no sítio. E para mim foi a época assim que eu tenho as melhores lembranças, porque à noite eu corria atrás de vagalume com uma liberdade que eu não sei nem medir. Entendeu? No escuro, não tinha medo, pegava lá uma tocha no fogão a lenha e saía correndo, porque o vagalume, ele vem aonde tem uma luz, entendeu? Ele é atraído. E é muito lamentável porque hoje não tem mais vagalumes. Os vagalumes estão em extinção, né? Então eu achei legal pôr esse título até para as pessoas que não tiveram a vivência, né, com vagalume, poder entender um pouquinho como era isso, essa liberdade toda que eu tinha. Aí aprendi também como é que se matava um porco, como é que destrinchava um porco. Então foram vivências que eu considero muito profundas, que hoje eu vejo que minhas netas, por exemplo, vivem na bolha de um condomínio fechado. Elas não sabem se pedir para atravessar o Orozimbo Maia, não sabem atravessar. Sim. Então, eu quis compartilhar um pouco disso, dessa vivência minha, entendeu? E, Rô, sobre... Ó, a gente tá fazendo várias perguntas aqui, hein, Rô? Sobre a sua profissão, essa trajetória toda que você percorreu aí, e eu acho que todo profissional que é referência naquilo que escolheu fazer, todos que eu conheço percorreram uma trajetória mesmo, né? Viveram a vida naquela profissão, não ficam pulando de galho em galho aí, igual muita gente faz hoje. Isso é típico de quem nasceu nos anos 50, 60, né? Quem nasceu nos anos 80 já não tem mais essa pegada. Essa pegada de assim, escolhi ser arquiteta, vou ser arquiteta até o final. Escolhi ser médico, vou ser médico até o final. O que eu vejo hoje, até a partir dos meus filhos, né? Não dos meus filhos propriamente, mas dos amigos dos meus filhos, é que o jovem hoje, né? Eu chamo de jovem quem tem 40, 38 anos,
eles não têm receio de pular para outra profissão. Eu mesmo tenho meu filho mais velho, que se formou chefe de cozinha e hoje trabalha na Embev em TI. Entendeu? Então, é autodidata em TI, gosta, adora, cozinha, que é um espetáculo, mas hoje um chefe de cozinha, ou ele fica famoso, né, tendo até um negócio próprio, ou ele tem que ser funcionário. Se ele for funcionário, ele ganha menos do que a cozinheira da minha casa. Então, ele se desiludiu e foi para TI. Enfim. Então, eu acho que o jovem tem coragem. A gente tinha receio. Vou recomeçar. Como é que eu vou fazer para aprender isso, né? Fazer uma outra faculdade. E hoje você nem precisa fazer uma outra faculdade. Você fez uma. Dentro daquilo, você tem oportunidades. E eu agora que vou fazer 71 agora, dia 7 de outubro, eu estou querendo escrever. Então, primeiro começou com Olhos de Águia, né? Que foi um ensaio aí para ver como é que eu me dava, se eu sabia fazer um texto. Eu faço uma oficina de crônicas na Unicamp, já estou no 3º módulo, e a gente vai escrever um livro de crônicas também. E aí eu estava falando com o Gustavo, que é um projeto muito antigo meu, fazer um livro com essas histórias engraçadas, não só minha, né? Porque eu não tenho tantas assim engraçadas, de outros colegas de arquitetura também. Ao longo da sua história, qual foi as mudanças que você foi acompanhando nesse segmento, né? Porque veio a informação, veio a era digital, aí agora você, né? Continuamos, gente, com o físico, tá? Quem gosta de cheirinho de livro, gosta do físico. Mas hoje já tem esse movimento digital. Como que foi para você acompanhar todas essas mudanças? Olha, eu acho que eu sempre fui um passo à frente da minha geração. Então, assim, eu fiquei na prancheta, desenhando à mão, no papel vegetal. Tinha um negocinho, um aparelhinho que chamava normógrafo, que os jovens arquitetos hoje nem têm ideia. Quando eu mostro meus estagiários, eu guardei, né? Falei, isso aqui que era o que a gente escrevia no projeto. Não era digitado, né? Era à mão ali, letrinha por letrinha. E então, da prancheta, eu dei um salto para o computador de escrita verde, tá? Num método que chamava DOS. Você desenhava numa extensão que era DOS. Hoje é DWG, que é Drawing, né? E eu fui acompanhando. Eu hoje desenho no SketchUp, e que é uma coisa já 3D e tal. E eu acho assim, que se você não evoluir junto com a juventude, você não consegue conversar. E eu adoro jovens, então eu tô sempre ali trocando ideia, conversando com o jovem, querendo saber o que está rolando. Só que o que eu sinto, assim, que o nosso tempo, o estudo era muito mais profundo. E hoje é um pouco superficial. E o grande problema que eu vejo da mudança do papel na prancheta com escala para os programas de computador é que eles não têm escala. Você, 1 metro, não é 1 metro na régua, entendeu? Que representa na régua. Então, eles perdem muito essa coisa de ser assertivo na hora de desenhar uma coisa de um tamanho que seria o ideal. Então, isso é muito... Todos os meus colegas da minha idade percebem a mesma coisa. Que eles têm muita dificuldade. Por exemplo, eu falo para você, olha, isso aqui é 1 metro na escala 1:50. Se você botar aqui, vai ter 1 metro. Isso, ó, é 1 centímetro, por exemplo, que representa 1 metro na 1:100. Porque o meu olho foi treinado nessa coisa da escala. Então, quando eu fui para o computador, eu não tive muita dificuldade de fazer um projeto já rapidamente, entendeu? Não ter que ficar voltando. Sim. Indo e voltando, indo e voltando, que é o que eu sinto com os meus estagiários. Às vezes volta 8 vezes um projeto pequeno para eles redesenharem, porque não está legal, não cabe a cama direito, não, entendeu? Entendi. Isso quando você faz um projeto do zero. Quando você pega um apartamento, por exemplo, que a planta já vem, a grande dificuldade hoje é fazer caber uma cama king, que todos os casais jovens querem, mas o apartamento tem os quartos tão pequenos que sobra 30 centímetros em volta para passar quando você põe uma cama king. Mas isso é exigência de mercado, de marketing, e a gente não tem
como interferir. Tá vendo, Gon? No nosso caso não tinha como não ser king. Tem que ser uma cama grande. Uma cama king tem 1,92 m a 2 metros de largura, né? Se você pegar um quarto de 3 metros, que é o que mais ou menos tem, se você puser um armário com 60, já passa para 2,40. A cama tem quase 2 metros, sobra 20 de cada lado. Isso é mais ou menos assim. Às vezes o quarto tem 3,20. Mesmo nos apartamentos de por andar, os grandes apartamentos, eles não priorizam os dormitórios. Se a gente for pensar, a gente passa 8 horas ali. Sim. Então fica um ar viciado, porque são 2 pessoas respirando. Entendeu? Então eu comecei a estudar um movimento aí que chama Casa com Cara de Casa, que é para tentar mexer. Mas apartamento a gente não tem. Mesmo os arquitetos que são contratados para fazer projetos de prédios, eles não têm como aumentar esse tamanho porque já vem definido, né, pelo marketing, pelas vendas das construtoras. Mas isso é uma coisa muito séria. Porque se você pegar um aparelhinho que existe para medir o nível de oxigênio dentro dos ambientes que se fica muito tempo, você vai ver que cai muito. Aumenta o CO2 e cai o O2. Ah, é? E quando aumenta o CO2, cai sua produção. Você começa a ficar meio atordoado, meio sonolento, entendeu? Isso tem estudo que comprova. Mas a gente não consegue mexer. Pé direito baixo, dimensão pequena e qualidade de vida ruim. Nossa. E as pessoas pagam uma fortuna por um apartamento, de 1 por andar, por exemplo. É, né? Hoje um apartamento de 1 por andar é tudo acima de 1 milhão, né? Até muito mais. Muito mais, né? Muito mais. 2 milhões, 1 milhão. Acho que assim, tem 1 por andar no Cambuí que uma cliente minha pagou 1.800.000, mas porque ela pagou à vista, enfim. E não é um apartamento tão grande, embora seja de 1 por andar. Mas aqueles da Nova Campinas é quase 3 milhões. É, né? Aí é classe A mesmo, né? Eu tenho sempre essa dúvida, porque Campinas está tendo lançamento em cima de lançamento. Quem é esse mercado que consome esses apartamentos? São investidores. Tá, o investidor compra, ele tem que alugar, né? Ou ele tem que morar. E aí como é que faz? Se ele não for morar e não tiver gente que possa pagar o aluguel que eles pedem. Eu tenho um pouco de receio, porque eu passo muito ali pela Nova Campinas, eu vejo assim uma luz no 13º, uma luz no 5º, uma luz no 2º e prédio que já está entregue há um tempo. Mas vamos ver, a gente tem que esperar o que o mercado faz, né? A gente não tem essa inferência sobre esse mercado. E, na verdade, assim, e ter um mercado aquecido nas vendas e tal, naturalmente ajuda muito o ramo da arquitetura, Sim, né? Ainda mais para esse público, né? Multiplicou muito as faculdades. Quando eu fiz arquitetura, eu fiz na PUC, sou da primeira turma da PUC Campinas. Hoje você tem o NIP, você tem a FAGE, você tem em Piracicaba, tem em Santa Bárbara, tem um mundo de faculdade de arquitetura. Em Jaguariúna tem. Entendeu? Então, tem muito profissional de arquitetura, mais os profissionais de design de interiores, que são cursos aí de 2 anos, que um acaba sombreando o outro. E até pegando essas perguntas de faculdade, assim, Rô, a gente já ouviu muito isso sobre medicina, né? Que hoje polarizou muitos cursos de medicina em várias faculdades, como consequência que é muita qualidade. Em algumas faculdades não entregam a mesma qualidade que outras. Mas no final, ambos recebem o mesmo diploma, né? Entre aspas. Não o mesmo, mas ambos são diplomados. Na arquitetura, assim, nesse desenvolvimento dos últimos anos, das faculdades colocarem esse curso, você percebeu essa diferença de formação? Muita. A gente foi cobaia, tá? Minha turma da PUC foi uma turma cobaia, porque era o primeiro ano e era a primeira faculdade da cidade, tá? Mas, como eu tive sempre estagiário, você consegue medir como é que está o ensino nas faculdades. E é bem lamentável. Essa turma que está saindo agora
do 5º ano, que pegaram ali 2 anos de pandemia com estudo online, é sofrível. Tá bem sofrível. Não sei como é que eles vão entrar no mercado e se manter. Eu fiquei muito preocupada com isso. Porque... E vão concorrer comigo da mesma forma, né? Entendeu? Vão concorrer porque é mais um profissional que está no mercado, né? E tem muitos hoje. Acho que Campinas hoje deve ter mais de 3.000 arquitetos. Ô, louco, sério? Se você pensar que se forma mais ou menos 100 por ano. 100 na PUC, 100 na FAGE, 100 na Unip. Tem uma aqui no centro que eu esqueci o nome, na Zé Paulino. Exanc, FGV. Exanc tem arquitetura também. Eu não sei quantas tem aqui, mas eu imagino que Campinas e região a gente teve até umas 10. Se formar 100 por ano, são 1.000. Entendeu? 1.000 profissionais, que metade não exerça. É gente pra caramba que cai no mercado. É muita gente. E aí o que a gente tem percebido, que eu tenho percebido, é que tá muito diluído. Por exemplo, antes eu pegava, sei lá, 8 projetos por mês. Foi caindo, agora tá meio que, sabe, dividido. É 3, 2 projetos. Lógico, tem os escritórios que tem uma quantidade de projetos grande. Mas eu fiz uma opção de trabalhar sempre sozinha com um estagiário ou 2 para eu atender meu cliente. Eu queria fazer esse serviço diferenciado. Tá ali no tete-a-tete com o cliente, eu ir à obra, eu gerenciar. Então, isso foi opção minha. Porque, ao mesmo tempo, eu queria dar uma atenção para os meus filhos, para o meu marido. Então, eu nunca quis ser funcionária. Eu sempre quis ter o meu próprio escritório. Ser protagonista da própria vida. Isso aí. E aí, percorrer uma trajetória maravilhosa, que é referência, porque eu vi ali, nesse evento que eu fui na loja do Zé e da Selma, a admiração que eles têm por você, isso de verdade mesmo. Quando o Zé falou que você iria estar no livro com a gente, no Olhos de Águia, falou com muito respeito e muita autoridade, assim. E aquele lance lá que eu falei aqui, uma pessoa que viveu a trajetória na profissão, que é um propósito, enfrentou todos os altos e baixos que toda carreira tem, e ainda assim... Eu tive época de comprar roupa em Petrópolis, eu pegava um ônibus aqui em Campinas na sexta-feira às 11 da noite, chegava em Petrópolis às 6 da manhã, comprava o sábado inteiro, voltava para Campinas, no domingo punha preço nas roupas, na segunda eu saía entregando, porque eu trabalhava com encomenda. Porque foi uma época que não tinha projeto. Acho que foi a época que cortaram aquele monte de zero, né, do nosso dinheiro, que eu acho que vocês não eram nem nascidos ainda. Não sei se eram, mas, enfim, a gente passou por várias crises. Então, eu acho que aí é que tá você se manter, né? Ter criatividade. A criatividade que a gente tem que ter para fazer arquitetura, se a gente usar na vida, a gente vence. Sabe, você pega aquilo e fala, bom, o que eu vou fazer agora? E eu sou uma cabeça fervilhante, sabe? É muito, nossa. O tempo inteiro eu tô ali, pensando, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer outra coisa. Porque eu cansei um pouco de fazer arquitetura, né? Porque é sempre a mesma coisa ali. Então eu quero coisa nova, tô aí em busca de coisa nova. Por isso que eu fui fazer a crônica na Unicamp, quero ser palestrante também. Eu acho que... Outro dia eu estava na Ípica almoçando com meu marido e conversando sobre o mercado de arquitetura. E tinha uma menina do lado que parou de almoçar, a mesa assim quase vizinha, e ela ficou olhando para mim. E olhando e ouvindo minha conversa. Falei, nossa, que desagradável essa menina prestando atenção na minha conversa, até que ela veio e interferiu. Ela falou, sabe, eu estou gostando tanto de ouvir você falar, porque eu também sou arquiteta. E eu sofro muito. E aí começou a perguntar de contrato, como é que fazia, como é que não fazia. Fiquei 1 hora conversando com ela, e aí eu brinquei com o marido, falei, eu podia estar capitalizando isso. Tava ali, né, dando uma mentoria de graça. Então, e é isso que eu quero ver se eu consigo fazer. Que até eu tô aí em conexão com o José para ver se ele lança algum produto destinado para arquitetos.
Ah, legal. Na verdade, eu já contratei assim, muitos mentores do meu segmento, assim, tanto eu quanto a Medina, a gente gosta muito de buscar esse conhecimento e quando é com profissionais que percorreram a estrada daquela que nós queremos percorrer, é diferente. O aprendizado tem outro valor. Às vezes, numa conversa com quem é autoridade, você economiza muitos meses de erros ali com alguém que já passou por aquela trajetória. É uma coisa assim, interessante da minha vida que eu falei que eu estou sempre buscando à frente, né? Eu fui uma das primeiras intercambistas para os Estados Unidos da minha cidade. Ah, é? Eu, com 16 anos, não tinha telefone, celular, nem telefone direito. Eu fiquei 6 meses em Michigan e eu falei com a minha mãe 2 vezes no telefone e 2 vezes por rádio amador. Ah, é? Porque não tinha, você precisava pedir para telefonista, fazer o interurbano, né? Nesse caso era interpaíses, né? E vocês ficavam esperando 3, 4 horas para completar essa ligação e você poder falar. E assim mesmo, a qualidade era muito ruim. Eu fui com a cara e com a coragem, levei um susto assim imenso com a cultura americana, mas me apaixonei. Hoje eu tenho assim 1000 restrições pelos Estados Unidos, já não quero mais saber de lá, entendeu? Porque eu fiquei deslumbrada com todo aquele progresso que eu via. Mas, por outro lado, também eu só via casal separado. Era filha de um casamento com filho do outro casamento. Era uma confusão. E a família que eu fiquei era uma família grande, de vários irmãos, né, irmãs. E aquilo era um tal de o marido de uma com o marido da outra. Eu falava, gente, eu não dou conta, o que é isso? Só tinha conhecido meu pai e minha mãe juntos, meus tios e minhas tias juntos, sabe? Foi um choque cultural muito grande. E droga, né, que era meio... assim, na cara, como tem hoje aqui, né? Às vezes você tá andando na rua e tem alguém fumando maconha, como se estivesse fumando um cigarro. Tudo bem, eu não sou moralista, mas para mim foi um choque. Que saí de uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo, e fui morar na cidade da Madonna ainda. Ah, é? Ai. A Madonna estudava no colégio que eu estudei, mas ela nem era Madonna, né? Ah, é? Olha só, que aí é legal, hein? Ela estudou 2 anos nesse colégio, foi expulsa, porque ela era terrível, né? Se você ler, tem uma biografia dela, que acho que foi o irmão que escreveu, e ele menciona, ela era expulsa, porque ela era terrível. Então, várias pérolas aqui hoje. Isso vai ter que estar no livro, hein? Das histórias inusitadas, assim. É verdade, pode ser, né? Não precisa ser só de arquitetura. Isso vai ter que estar no livro, pô. De bebedouro para estudar no colégio da Madonna. Pois é. Aí sim, Rô. Em Bay City. E, Rô, o papo tá muito legal, mas infelizmente tem que acabar uma hora, tem que acabar, né? Mas, pô, de verdade, fica o convite aqui para você voltar quantas vezes quiser, porque a gente foi muito cômico e muito legal o conteúdo que você compartilha, o conteúdo que está no capítulo do livro. Mas antes, assim, a gente sempre pede, né, eu e a Medina, para todo convidado, mas daí assim, aquele zoom na câmera mesmo, para você deixar a mensagem que está no seu coração para todas as pessoas que estão nos assistindo. Olha, eu acho que o mais importante na vida é você acompanhar o tempo em que você está inserido, as mudanças, tudo que vem, não se chocar, né? Tá ali par a par com os mais jovens. E para os mais jovens, não parem de adquirir conhecimento. O conhecimento é a única coisa que a gente leva dessa vida e é o que nos dá autoridade para poder falar sobre determinados assuntos ou sobre vários assuntos. Então, e eu sinto que hoje os jovens não querem muito essa coisa de aprender até com os mais velhos, mas ouçam os mais velhos que eles têm muita coisa para compartilhar. E a Rosiana tem muita coisa para compartilhar, Igor. Opa! Foi muita coisa que colocou aqui na mesa. Se fosse pra gente explorar tudo que ela colocou aqui, vamos fazer uns 7 horas de podcast hoje. Não, foi muito legal mesmo. Foi sensacional. Que bom. E ela foi premiada também, né? Teve uma premiação, ela contou aqui no off pra gente. Na Campinas Decor. Teve um ano que tinha um porão lá, muito feio, e ninguém queria. E eu olhei, senti ali no meu coração, falei, nossa, isso aqui dá jogo.
e era o espaço destinado para um home cinema. E eu consegui fazer esse home cinema com degraus, como se fosse um cinema de verdade. E no fundo, nós tivemos a sacada assim, de colocar uma imagem de um cinema real. Então, quem entrava tinha a sensação que aquilo continuava, porque era muito comprido e mais estreito. E a gente trabalhou um sistema de som, na época, o 4K era o top de linha. Então, nós tivemos uma tela de vidro e um projetor 4K, que foi um sucesso. E aí, a gente ganhou o prêmio, porque nessa época tinha júri técnico, hoje não tem mais. E tinha o público também, a gente ganhou os 2 primeiros lugares. E isso valeu para nós uma viagem para Punta del Este. Então, foi bem legal, assim, fazer. E um professor meu, que agora já é até falecido, que é o Ricardo Badaró, que tinha uma autoridade super grande aqui em Campinas, ele levou a filha, que também é arquiteta, e fez ela sentar em lugar por lugar. Ele ficava na frente, ela ficava atrás, e ele perguntava, a minha cabeça está atrapalhando o telão? Não, não está. Então, isso eu acho que deu, assim, para mim, me deu uma autoridade também de dizer, eu faço direito, né? E eu entrego o resultado. E eu mereço. Sim. E eu mereço o prêmio, entendeu? Que bom. Que legal. Pô, foi uma honra, de verdade. Igualmente, mesmo. foi um prazer estar aqui compartilhando essas histórias meio malucas aí. Não, foi muito legal, Foi de muito verdade legal. mesmo, assim. Aqui no... É prazeroso ouvir ela falar, dá vontade de ficar aqui, gente, dá vontade de ir embora. O que eu brigo com o José, que eu falo para ele, por que mais da metade desse ele só tem história de desgraça? Por que as pessoas não contam uma desgraça, mas com leveza? Né? Que acho que é o que eu tentei fazer, dando um ar meio de humor, entendeu? Sim. Porque, lógico, todo mundo tem coisa triste na vida. Fato, mas eu acho que isso vende, e isso engaja. Então, mas eu optei, no meu capítulo, por não pegar esse viés da coisa da desgraça. Né? Não, porque é verdade, todo mundo passa por aflições, mas a vida tem que ser feliz, tem que colocar essa leveza, né? E trouxe essa atmosfera aqui no podcast. Pô. Que bom. E eu espero que tenha sucesso aí o nosso podcast, né? Que a gente bateu esse papo, que as pessoas se inspirem até, né? E possam rir um pouquinho junto com a gente aí. Aí sim. E você que se inspirou nessa história, já segue as redes sociais da Rosiana Monteiro, que é um primor de pessoa. Eu falei pra vocês que vocês iam gostar, né? Então já curte, comenta, compartilha, adquire o livro e fica atento, porque quem sabe não vem por aí uma mentoria, gente. Vamos ficar, ligadinhos, hein, Gô? E é isso aí. Até mais, pessoal. Até.